Meus amigos, cenário novo, treinador novo para o Benfica, vitória do Sporting frente ao Carabed por 4-1. Temos muito para falar, portanto, roda a vinheta. É verdade, estamos de volta depois de uma semana muito atribulada. Não digo uma semana porque não passou exatamente uma semana, mas aconteceu muita coisa. Desde já a derrota do Benfica frente ao Carabed por 3-2. E se calhar a notícia maior da semana, a contratação por parte do Benfica de José Mourinho e o término da relação Bruno Lage-Benfica. Posto isto, temos também, vamos falar sobre um bocadinho a vitória do Sporting por 4-1 sobre o Kairat. Neste novo cenário, é verdade, eu decidi que não fazia sentido falar de outras equipas com o cenário anterior que eu tinha. Era um cenário onde eu tinha uma camisola autografada pelo plantel do Sporting e a outra, a branca, caso não tenham notado, foi pelo Bruno Fernandes. Portanto, não me pareceu ser o cenário ideal para falar de equipas como o Porto, o Benfica ou o Manchester United ou outro tipo de equipas. Portanto, vou adotar este cenário. Tenho aqui atrás uma camisola autografada pela Seleção Nacional, toda. Ela está um bocado torta e eu para o próximo vídeo vou-me certificar que ela já está mais direita. Temos também algumas revistas, algumas BDs, uma guitarra elétrica que eu nunca toquei, um Homem-Aranha aqui estendido, portanto, um cenário aqui um bocado improvisado. Eu acho que aqui ainda está um bocado branco, mas pouco e pouco também vamos melhorando o cenário e eu vou vendo aqui algumas alternativas. Falando sobre os temas principais, muito rapidamente vou falar sobre o jogo do Carabed. Do Carab não, do Karabakh. A derrota pelo Benfica por 3-2, eu, para ser honesto, só via a partir da segunda parte, ou seja, não vi a primeira parte, não vi os primeiros 3 golos, os 2 do Benfica e depois o gol posterior do Karabakh. Vi muita gente a falar que isto acaba por não ser um tema consensual. Bruno Lage sai após do início da época, onde teve só vitórias e só perdeu pontos basicamente agora com o Santa Clara e esta derrota contra o Carab. Acho que a relação já não era de todo boa e acho que aquela frase que o Bruno Lage também teve, a dizer que foi o primeiro verão que efetivamente conseguiu escolher os jogadores, acho que demonstra também alguma separação entre a estrutura que pensa o futebol e o treinador, e eu acho que isto existe desde Roger Schmidt. Acho que Roger Schmidt, apesar de ter alguns jogadores contratados e indicados pelo próprio, acho que existe e continua a existir esta separação entre a estrutura que pensa o futebol, a parte analítica, os olheiros, os jogadores indicados, entre aspas, acho que continua a estar muito separado do treinador. E Bruno Lage, só pelos vistos, este verão é que teve os reforços que sempre quis. Na minha opinião, Bruno Lage não é um mau treinador. Continuo a dizer que Bruno Lage não é um treinador para quem quer ser campeão. E eu acho que o tempo aí deu-me razão, porque é um treinador de transições, é um treinador perfeito para a Premier League, para um clube de meio tabela da Premier League. Acho que tem algumas parecências com o Marco Silva, apesar de achar que o Marco Silva cada ano está cada vez melhor, independentemente dos poucos recursos financeiros que o Fulham tem. Mas, para não desviar um bocado do assunto, acho que o Benfica e as exibições que o Benfica estava já a ter eram consequências do trabalho de Bruno Lage. Com isto eu quero dizer que Bruno Lage e as exibições do Benfica não eram as melhores e já dava para ver muitos erros e falhas contínuas. Apesar de terem trocado metade da equipa, havia os mesmos problemas que a equipa do ano passado tinha, que era relativamente ao ataque posicional, relativamente às transições defensivas. Mas pronto, eu acho que isso são falhas do modelo de Lage, não dos jogadores. Tanto que o Benfica mudou uma equipa completa para esta época, mantendo só ali alguns elementos. Acho que Bruno Lage, no entanto, acaba por ser um bocado injustiçado, porque, na minha opinião, esta decisão já está decidida há mais que tempo. A decisão de José Mourinho já tenho a certeza absoluta que já estava quase garantida, era só esperar pelo azar do Lage, que Rui Costa, vendo o início do campeonato, vendo jogos como o Estrela da Amadora, como o Alverca e como o Santa Clara, já sabia que inevitavelmente teria que acontecer. Portanto,
Acho que o José Mourinho também é uma carta na manga de Rui Costa, mas já vamos falar dessa relação de dependência entre um e outro mais à frente. De resto, acho que o Bruno Lage acaba por ser um bocado injustiçado pelas pessoas. Por exemplo, a época passada não foi campeão por um triz, não foi bicampeão, não foi campeão por um triz, não ganhou a Taça de Portugal por um triz, foi decidida nos detalhes. Se aquela bola do Pavlidis tem entrado no jogo na Luz, Bruno Lage era campeão, e se o Renato Sanches não tivesse feito aquele penalti estúpido, Bruno Lage tinha sido campeão da Taça de Portugal. Portanto, eu acho que a época decidiu-se por detalhes. Ainda assim, acho que Bruno Lage não era o treinador ideal para o Benfica. Agora, eu já achava isso desde o ano passado, e o Bruno Lage não mudou de uma época para outra. O Bruno Lage continua com os mesmos problemas. E o Rui Costa, a ver isto, manteve o Lage mesmo depois do Mundial de Clubes. Supostamente deu a equipa que o Bruno Lage queria. É um bocado estranho, ao fim ao cabo de 2 anos, despedir Bruno Lage, quase como aconteceu com o Roger Smith. E isso demonstra que não há um projeto, é uma questão de convicções. Rui Costa, na conferência de apresentação, disse que o Benfica é um clube que não tem tempo, que as pessoas têm que entrar a ganhar, entre aspas. E eu acho que não é assim que se ganha no futebol a longo prazo. Tem que existir um plano, tem que existir um projeto, tem que existir algo que suporta as equipas mesmo quando a equipa perca. E neste caso, e acho que a presidência de Rui Costa não demonstra essa segurança, nem demonstra um plano, nem um projeto para ganhar consistentemente e de forma apoiada. E eu acho que esta contratação de Mourinho ainda demonstra e ainda comprova mais isto. Quais serão as principais diferenças entre Bruno Lage e José Mourinho? José Mourinho, na minha opinião, e acho que é consensual, é o melhor treinador português de todos os tempos. Não vou enumerar o currículo de Mourinho, porque senão não sair daqui, com 2 Champions, com 3 campeonatos de Inglaterra, acho que tem um campeonato italiano, já não para falar pelas inúmeras e grandiosas conquistas do Futebol Clube de Porto. Mourinho, que há pouco tempo teve no Estádio do Dragão e foi aplaudido no Estádio do Dragão, justamente porque é um treinador que fez história lá, e acho que foi uma homenagem bonita. Não podem esperar que o Mourinho seja o mesmo Mourinho que foi. Eu sou da opinião, e já tive a oportunidade de ouvir outros comentadores e outras pessoas a falarem de Mourinho, e até foi engraçado porque houve uma página que não me recordo, que depois o trajeto do Mourinho, os vários clubes que o Mourinho passou enquanto treinador, e dividiu por 2 trajetos. E é engraçado que, por coincidência, o primeiro trajeto de Mourinho foi sempre ascendente e o segundo foi sempre descendente. Mourinho sai do Porto diretamente para a Inter, onde ganha aquela Champions épica, com um platel de underdog, e eu acho que é uma história que também acompanha José Mourinho através da sua carreira, é a capacidade de transformar a equipa num underdog, ou seja, num concorrente a correr por fora. E quando se viu que havia a necessidade de assumir, não conseguiu dar aquilo que uma equipa, por exemplo, não digo como Guardiola, mas uma equipa que tenha bases guardiolísticas, por assim dizer, esta palavra, acho que o tem. Ou seja, não é uma equipa que, por exemplo, goste de ter bola, não é uma equipa que goste de morder alto, como o Mourinho disse que o Benfica precisava de morder alto. Acho que o Mourinho nunca apresentou estas características. Os trabalhos que eu mais me lembro, não me lembro do trabalho do Porto, mas, por exemplo, lembro do trabalho do Chelsea, a primeira passagem, onde foi a melhor defesa. Acho que tem um recorde de melhor defesa, bem, com 16 golos sofridos, o que é, na Premier League, estrondoso. Lembro-me no Inter que era aquele low block, e jogadores, ele próprio dizia, eram jogadores que estavam dentro da área e, se fosse preciso, passavam lá 5 horas e não sofriam um gol, nem de cruzamentos, nem de chutes de fora da área, nem nada. Era uma equipa que jogava em low block, muito cínica. O Real Madrid, que era se calhar a equipa que mais gosto me deu ver em termos de contra-ataque, com Di Maria, com Cristiano Ronaldo, com Ozil, com Benzema, era uma equipa que contra-atacava como nunca ouvi fazer, se calhar Klopp, mas havia sempre esta característica de underdog, nós contra o mundo. Existe também muito essa questão do Mourinho, estão tudo contra nós. Mesmo no Fenerbahçe, eu já sabia que o campeonato turco é corrupto. O Mourinho já sabia no que é que ia se meter
no entanto, continuam com aquela questão de o campeonato é corrupto, nós somos nós contra todos, o Real Madrid o Barcelona é corrupto, o Guardiola é isto, é o Real Madrid contra todos. No Man United também foi assim, no Man United descendente. Ele que teve o melhor trabalho desde Ferguson no Man United, isso há que ser dito, com uma equipa não tão boa, também há que ser dito que a equipa, em termos individuais, não era assim tão boa como o United já teve nestes anos. Conquistou uma Liga Europa e conquistou um segundo lugar, algo que agora parece estar muito distante com o Ruben Amorim, parece estar a 1 quilómetro de distância. No entanto, desde o despedimento de United, nunca acabou por conseguir ir para um clube que tenha a propensão e que tenha o football heritage de ganhar título, como o próprio diz. Mourinho, depois do United, se foi para o Tottenham que na altura era liderado por Levis, que agora já saiu, e para o Tottenham quase certeza que não ia ganhar título nenhum. Acho que teve a oportunidade de jogar a final da Taça da Liga, mas houve um despedimento que até ao dia 2 não soube bem a base disso. Mas pelo Tottenham foram 86 jogos, 44 vitórias, 13 empates, 23 derrotas, com uma percentagem de vitórias de cerca de 50%, golos sofridos 166, 103 golos. E é aqui que eu vou forçar muito os golos sofridos, porque mesmo o Fenerbahçe de Mourinho não era uma equipa que sabia defender. Como eu disse no vídeo anterior, não basta pôr os jogadores atrás da bola, não basta fazer um low block e está tudo feito. O futebol evoluiu muito e não é só colocar um caminhão ou um autocarro, como o próprio diz, que é saber defender. Não. E existem várias formas de defender. Guardiola acaba por ser um exemplo de como defender, não nesta temporada, mas nas temporadas anteriores. O City de Guardiola foi sempre a defesa menos batida. Porquê? Porque com a bola não sofres tantos golos, não tens oportunidade de sofrer tantos golos, podes sofrer transições, mas a verdade é que também se tiveres muitos jogadores perto uns dos outros, tens menos probabilidade de sofrer transições. Depois desta passagem pelo Tottenham, onde teve a primeira imunização fora do United, onde também recebeu uma imunização, foi para a Roma. Na Roma já teve um bocado mais de continuidade no seu trabalho, teve 138 jogos, 68 vitórias, 31 empates, 39 derrotas, uma percentagem de vitórias abaixo dos 50% e teve 213 golos marcados, um bom número, mas 143 golos sofridos. O que demonstra aqui, mais uma vez, que Mourinho já não tem aquela capacidade que mostrava na altura. Demonstra que sofreu muitos golos, que não é nada habitual no Mourinho na versão de Mourinho mais nova. Nesta passagem pelo Roma conquistou uma Conference League de 21-22. No ano seguinte teve numa Liga Europa que acabou por perder nos penaltis. Foi despedido para a entrada de Daniel Rossi, penso eu. Não sei se o primeiro nome é Daniel, mas tenho a certeza que é o Rossi, que era jogador da Roma, onde teve uma grande entrada, mas depois acabou por ser despedido. Ou seja, clubes aqui que, mesmo pós Mourinho, também nunca encontraram ninguém que conseguisse dar o. Tive aqui um problema na câmara, portanto, honestamente já não sei onde é que estava. Vou tentar voltar um bocado para trás, mas peço desculpa por causa. O que é que eu estava a dizer? Estive a falar dos jogos dos clubes por onde passou, as percentagens, eu acho que isso a Câmara ainda apanhou, espero que tenha apanhado, vamos rezar. O que é que eu estava a falar neste momento é que é uma relação de Mourinho com o Benfica, tanto o Benfica precisa de Mourinho, o Benfica de Rui Costa, tanto o Mourinho precisa do Benfica. Mourinho, neste momento, não é dos melhores treinadores do mundo com uma comunicação social ou como alguns adeptos querem passar, nem de perto nem de longe. Já foi o melhor treinador do mundo, já foi dos melhores treinadores do mundo, mas neste momento não é. Senão não tinham ido buscar o Fenerbahçe, senão nem sequer tinha sido despedido do Fenerbahçe. Mourinho precisa de um trabalho que dê condições, tanto financeiramente, de contratação de jogadores, tanto a nível desportivo, de estar na Champions, de estar num clube que lute por títulos. Eu acho que o Benfica era um clube que Mourinho não ia apanhar em mais lugar nenhum. Basicamente é isso. Falei ainda acerca da relação com o plantel de Mourinho. Mourinho, na minha opinião, nunca foi um treinador para potenciar jovens, tanto que eu não me lembro assim de nenhum jovem que Mourinho tenha potenciado. Pode ter havido. Claro que houve na época em que o Mourinho já era um dos melhores do mundo, mas recentemente não me lembro de um jogador jovem que tenha sido trabalhado por Mourinho e que tenha melhorado substancialmente. À margem de Jorge Jesus, que gosta de jogadores perfeitos, gosta de jogadores que
já tem uma maturidade tática e tecnicamente. E o Benfica, que sendo um clube português, sendo um clube vendedor, não consegue fornecer isso a Mourinho porque não é o projeto. O Benfica precisa de vender jovens, precisa de comprar jovens para os vender caro. É esse o projeto do Benfica. Acho que sim, o Benfica devia segurar mais os jovens. Isso de facto é uma verdade. Acho que o Benfica tem vendido os jovens passado um ano, ou nem isso. O caso do Enzo Fernandes, passado 6 meses, foi vendido por uma transferência astronómica, mas nem sequer aguentou um ano. João Neves também não aguentou um ano. Eu acho que isso, desportivamente, também faz mal ao Benfica, estar sempre a trocar de jogadores, estar sempre a vender jogadores. É verdade é que o Benfica também tem uma qualidade que mais num clube português tem, que é vender os jogadores a peso de ouro. Darwin, João Félix, Enzo Fernandes, entre tantos outros, sabe vender os jogadores e isso é uma qualidade do Benfica, mas depois tem as consequências de, desportivamente, não aguentar os melhores jogadores, por exemplo, como Vitor Gyökeres, como Yulman e alguns casos do Porto. O Porto com Pinto da Costa, que também não era o forte, muitos acabavam por sair para custo zero, ou acabavam por sair depois por menos, muito menos dinheiro, por passar aquele timing de venda. O Rui Costa precisa de Mourinho. O Benfica de Rui Costa precisa de Mourinho porque é o trunfo eleitoral. Muitas pessoas não veem futebol, não sabem ver futebol. Eu não sou perito nenhum, mas considero que tenha algum poder de análise. E Mourinho não tem trabalho positivo desde United, onde o qual foi despedido e depois foi despedido e depois foi despedido novamente. Houve na apresentação uma cláusula no contrato que, passado um ano, depois das eleições, existe a opção, mas acho que tem que ser entre as duas partes, de cancelar o contrato, e eu acho que isso é bem feito. O presidente que vier não tem que ter obrigatoriamente Mourinho, por exemplo, Noronha Nobres falou de Ruben Amorim, espero que não, como Sportingista espero que não, e acho que também não ia ter o projeto e a calma toda que teve no Sporting. No entanto, é uma cartada de, não digo desespero, mas é o tudo ou nada para Rui Costa tentar focar a presidente do Benfica. Mourinho apresentou a dizer que não está na fase ascendente da carreira, esteve em 2 finais europeias. É claro, uma delas é a Taça da Liga da Europa, onde ganhou pela Roma, a Conference League, a primeira edição. Pronto, se acha que é um bom é um bom cartão de visita, não digo que não seja importante, mas é a Taça da Liga da Europa, é a Nations League dos clubes. Claro que é importante, eu festejei a Nations League, mas não festejei minimamente a Nations League como festejei um europeu, por exemplo. É só um caso disso. Festejei, fiquei feliz, principalmente pelo Cristiano Ronaldo, como podem ver ali atrás. Mas é a Taça da Liga da Europa. E a outra foi a Liga Europa perdida pelos penaltis, com o Roma também, onde fez um campeonato horripilante, horrível mesmo. Ele depois foi substituído, como eu disse, eu acho que apanhou a câmara, ainda apanhou pelo Rossi. Mourinho está, sim, numa fase descendente. É verdade que Mourinho cá em Portugal também vai ter muita mais liberdade e vai ter outra mão na estrutura que Lages não tinha, na estrutura e no plantel, porque a verdade é que um jovem, olha, apesar de Mourinho, como eu disse, não me lembro de ver um jovem sair pelas mãos de Mourinho, mas um jovem que queira vir para o Benfica, um clube que sabe vender, que sabe potenciar os jogadores e vender, um clube com um estádio bonito, com uma academia bonita, um clube onde joga em casa com 60 mil pessoas, um clube treinado por Mourinho, e vai ter outro mídia, o Benfica, por ter esta questão de ser treinado por Mourinho. Acho que o Benfica conseguirá atrair outros tipos de jogadores que se calhar de uma prateleira maior, mesmo até jovens promessas. Acho que será também aqui uma questão importante. A saída de Ruben Amorim para Rui Borges, tenho quase certeza absoluta que o Sporting perdeu o poder negocial com os jogadores. É diferente ir para um Sporting de Ruben Amorim, um dos treinadores na moda da Europa, com excelentes resultados, com jogadores potenciados, ou para uma incógnita que é para Rui Borges. Portanto, nesse aspecto, acho que o Benfica também se vai ganhar. Uma curiosidade que eu tenho é o esquema tático do Benfica, que o Mourinho irá usar, e foi abordado na apresentação. Não sei se Mourinho irá utilizar um sistema tático com 3 centrais, como utilizou na Roma e também no Fenerbahçe, tal como o Lages. Eles têm algumas parecenças, com as devidas diferenças, claro, mas têm algumas parecenças. São treinadores muito adaptáveis, não têm um sistema base. São treinadores que preferem potenciar a matéria-prima que têm em mãos.
E neste momento eu acho que não era benéfico para o Benfica, ou seja, pode acontecer circunstancialmente, mas acho que o plantel não está preparado para jogar em 3-4-3 ou em 3-5-2, como o Benfica jogou aqui ultimamente com o Fenerbahçe. Depois disto tudo, o que é que eu tenho a dizer? Acho que será muito interessante ver o Jean Mourinho. Eu, se fosse do Benfica, iria ouvir todas as conferências do Mourinho, porque acho que são muito boas. Ainda por cima, no princípio era a bola do Tomás da Cunha e do Rui Malheiro. Puseram um vídeo, aquela conferência icónica do Jean Mourinho a falar do jogador egípcio do Benfica, a dizer que não sabia estar no jogo, que não podia ser agressivo, então o jogador se ia queixar. Pá, eu acho que o Mourinho, em termos de entretenimento, vai ser espetacular aqui para o campeonato. Estou muito curioso para ver já os próximos jogos. O Benfica que vai jogar em Vila das Aves, depois do despedimento de José Mota e também, não relacionado com isto, mas houve também mais um despedimento para além do Bruno Lage, o do Estrela da Amadora. Estou curioso, não vai ter 2 dias de trabalho, portanto não vai mexer muito, mas depois disso vai ter um jogo com o Chelsea e vai ter um jogo com o Porto. E estou muito curioso para ver se o Mourinho aí já conseguirá incutir algum tipo de dinâmicas, de mentalidade. Estou muito curioso no que toca a isso. Acho que a longo prazo o Mourinho não será a solução para o Benfica, sendo honesto. Apesar de gostar muito de Mourinho, acho que não será a solução a médio e longo prazo para o Benfica. Acho que começará muito bem, mas o Mourinho, por exemplo, a parecer-se de conta, é também um treinador muito desgastante a nível emocional. É muito difícil lidar com o Mourinho. É claro que o tempo passa e as pessoas também não são as mesmas, mas estou curioso para ver este trabalho aqui de José Mourinho, porque matéria-prima não lhe falta. Para mim é o melhor campeonato, é o melhor plantel do campeonato português, com diversas opções. No último jogo contra o Karabakh vimos o Sudakov, pareceu-me ser um jogador muito bom. As pessoas também exageram porque não fez assim um jogo nada do outro mundo, o que é normal, o jogador também está cá há pouco tempo. Ainda entrará o Luque Bábio e outros jogadores que estão fora fisicamente, indisponíveis. Relativamente, relativamente a José Mourinho, é isto. Vou falar aqui só brevemente sobre o Sporting contra o Kairat. Jogo, primeira parte, péssima. Acho que o Sporting entrou com uma mudança abaixo, propositadamente por Rui Borges. O Sporting irá ter um jogo contra o Moreirense muito difícil, contra Vasco Botelho da Costa será em Alvalade, mas será um jogo dificílimo. O Sporting fez algumas mexidas, Quaresma entrou, Fresneda entrou também, e penso que... Maxi Araújo também jogou mal, má entrada de Maxi Araújo, ele que também teve lesão e está a voltar aos poucos. O Sporting entrou basicamente com as cordas explícitas para fisicamente aguentarem-se e não se exporem tanto a transições e para acalmar mais o jogo com bola. Péssima primeira parte do Sporting, salvou o golaço de Trincão, que para mim não é um golaço, porque acho que o guarda-redes não tem as condições mínimas, ele que nem era o guarda-redes titular nem o suplente, era o outro, os outros dois estavam lesionados. Portanto, o que é que podemos retirar deste jogo? E brevemente, 3 pontos, diferença de golos muito importante para o Sporting, será muito importante a diferença de golos na Champions. O que é que podemos retirar mais? A dupla Coxo e Ilman tem desiludido imenso e eu, se calhar, não percebi bem o perfil de Coxo. Acho que cada vez que mais o Coxo 1-6 e não um box-to-box como o Morita. E deu para ver que o Morita, em poucos momentos, e eu acho que o Morita, bem fisicamente, vai contra o que eu vinha a dizer. Acho que o meio campo perfeito será Morita e Ullmann, só que para isso é preciso que o Morita esteja bem fisicamente. O Morita entrou com toques de classe, com movimentos de classe, com calma no jogo. O Coxa entrou com muita agressividade, mais agressividade do que o suposto que tinha dito no vídeo anterior, que ele precisava de ser mais agressivo. Agora precisa de encontrar ali um meio termo, mas basicamente é o ponto principal. Eu acho que inevitavelmente Morita assumirá o lugar de Coxo. Boa entrada da Alisson, eu que chamo de Ali Show. O Alisson mostrou muito o que pode ser ao longo da época. É um jogador que precisa de também confiança, um jogador de 1 para 1. Acho que fisicamente é um jogador muito bom, mas tecnicamente já se viu que faltam ali algumas coisas e taticamente também. Mateus Reis finalmente jogou o primeiro jogo da época na lateral esquerda. Debast entrou para o lugar de Yulman, que perdeu um penalti. Péssimo jogo de Yulman e já não é o primeiro mau jogo que Yulman faz.
Acho que já vêm numa sequência desde o Porto, onde não têm conseguido mostrar o melhor Yulman. Não sei se isso é relacionado com as transferências falhadas, por exemplo, para a Juventus. Espero que não, espero que o capitão esteja com a cabeça no lugar. O penalti, para mim, eu tenho uma opinião diferente das pessoas. Eu acho que, para mim, o marcador de penaltis tem que ser o ponta de lança matador ou o 10 craque. Ou seja, para mim, ou era o Soares ou o Pote. E não o Yulman. O penalti é mal batido, o jogador já está, o guarda-redes já está no chão, foi mal batido. Mas pronto, acontece, toda a gente falha penaltis. O melhor batedor de penaltis de sempre, Cristiano Ronaldo, também já falhou penaltis. Acontece, está tudo bem, mas é um caso para ver se será Yulman a continuar a bater os penaltis, como fez na pré-época, ou será Pote ou até Luís Soares. Uma nota para a entrada de Ioannidis, eu acho que é um jogador interessante, no entanto está ainda fora dela, é normal, chegou há pouco tempo, teve ainda por cima na seleção, acho que com mais treinos Rui Borges conseguirá potenciar Ioannidis, que tem boas características físicas, mas também, mesmo em termos de marcações, os colegas não perceberam muitas vezes as marcações. E pronto, uma nota ainda para o grande gol de Kenda, Kenda que está a melhorar a nível exibicional, apesar de alguns gols falhados e algum momento de indefinição. Eu acho que Kenda será o titular indiscutível. Acho que tem que crescer ainda exibicionalmente. Acho que o principal problema de Kenda é a mentalidade de já não é um menino de 18 anos, mas já não é um menino qualquer, é o jogador mais bem pago do Sporting, é um jogador de 50 milhões que pertence ao Chelsea. Portanto, se ainda queres ter uma oportunidade mínima no Chelsea para o próximo ano, tem que ser este ano o ano de explosão dele. O Sporting ganha mais 3 pontos, jogará segunda-feira contra Vasco Telho da Costa. Eu estarei no estádio, tentei fazer um vídeo. Irei tentar fazer também uma análise ao Benfica de José Mourinho, portanto, fiquem aí. Espero que tenham gostado do novo cenário. Vou ainda ver algumas modificações aqui ao novo cenário. Digam-me o que acharam nos comentários. Portanto, muito obrigado e tchau.